O Alexandre Frota está demonstrando aí algum arrependimento por ter colado com o bolsonarismo lá atrás. Você sabe que numa entrevista recente aí ao UOL, ele resumiu tudo, viu? Diz ele que ninguém sai impune do bolsonarismo. Ninguém sai impune do bolsonarismo. Sabe por quê? Porque o bolsonarismo é um tipo de fascismo. E no fascismo, o valor primordial, o valor a ser cultuado, não é a liberdade da qual eles tanto falam. Longe disso. O valor primordial do fascismo é a lealdade. Uma lealdade cega e irrestrita a um líder, né? Isso está muito bem explicado num vídeo nosso aqui chamado Como Funciona o Fascismo no Brasil. Dá uma olhada lá, você vai entender aí algumas características básicas do governo Bolsonaro e também do que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 4 anos. De qualquer forma, o Alexandre Frota é o ex-bolsonarista preferido deste aqui que vos fala. Na CPI das fake news, ele deu uma grande contribuição ao Brasil, porque por ter visto o bolsonarismo por dentro, ele tinha informações a respeito do funcionamento daquela chamada máquina de moer reputações. E para além de ter informações, ele tem performance, porra, porque ele é o Alexandre Frota, ele é gostoso, ele tem aquele vozeirão e ele é meio punk, ele é meio assintoso. E eu gosto. O embaixador, inclusive, né, o filho do presidente, disse aqui nessa CPI que acha um absurdo filme pornô, mas o pai, num vídeo, disse que gostaria de continuar transando comigo. Esse vídeo existe. Eu não lembro o que... O Frota já estava provocando a família Bolsonaro, tá? Aí o Bolsonaro, num corredor lá, diz assim para ele: ô Frota, não foge, não fala essas coisas aí, eu quero continuar transando com você. Foi essa a conversa. Eu não entendo essa relação dessa família nesse sentido, mas tudo bem. Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria está aqui. Eu vi o senhor aqui muito falando, né? O senhor é o rei dos voluntários. O senhor quem? O Alan dos Santos, que nessa época aí ainda poderia ficar no Brasil, né? Agora não pode mais, já vai aparecer ele aí. Faz algumas fofocas, é uma espécie de Sônia Abrão digital. Jornalista não diplomado, né? Agora, jornalista também não precisa de diploma. Já foi patrocinado pelo PSL? O senhor já foi alguma vez patrocinado pelo PSL? Só um minuto, porque insulto não está previsto aqui. Tá, o senhor já foi patrocinado? Bom, tá aí. É um momento histórico para o nosso parlamento, né? Alguém entrar lá e falar: tem vezes que eu vejo que a putaria está aqui. Mas esse era o Frota do passado. Vamos ver como é que está o Frota do presente, que ele deu uma entrevista interessantíssima aí para o UOL. A gente vai ver um trecho e eu sugiro a íntegra, tá? Bora lá? De ter tomado alguma decisão, seja ela quando apoiou o Bolsonaro, quando decidiu apoiar, se engajar na campanha. Já começa pela estética, hein? O que é esse fundo aí, ó? Cadeira gamer e o universo? Eu me arrependo, na verdade, desse erro no passado, né? De ter realmente apoiado o Bolsonaro. E lembro aqui que eu fui o primeiro a sair, ainda saí em março de 2019, quando o Bolsonaro tinha 60% de aprovação. Então eu fui muito massacrado, perdi todas as minhas redes sociais, fui muito atacado e eu tive que fazer uma reconstrução. E esse apoio, né, esse amadurecimento meu dentro da Câmara, realmente trabalhando, fazendo os projetos, entregando, participando de votações importantes e sempre votando pelo povo de maneira extremamente democrática, porque, Josias, eu sou um dos poucos deputados que não peguei um centavo, R$1 dentro desse orçamento secreto. Eu nunca recebi uma propina, nunca me pagaram, me ofereceram dinheiro para votar. Eu sempre votei. Ah, não, eu sei que o assunto é sério, mas a estética chama atenção, né? Fica parecendo aí que o Alexandre Frota ele faz consultas astrológicas nesse espaço. O Eduardo tem um pouco de razão. Não liga, Frota, nós estamos com inveja do teu cenário. Pelo que eu achava que tinha que votar. Inclusive, eu adquiri uma independência junto ao PSDB. Muitas vezes o PSDB votava sim e eu votava não. Eu votei muito mais com a esquerda, eu fui muito mais progressista do que
muitas vezes alguém da própria esquerda. Eu ouvi isso. Então, assim, é óbvio que o meu passado com o Bolsonaro não foi uma coisa que hoje me deixa orgulhoso. Mas eu acho que, de qualquer maneira, de lá para cá, eu fui uma das pessoas que mais confrontei, lutei, apontei, critiquei e fui para o embate. E isso me custou, né, a minha reeleição ou a minha eleição para deputado estadual que eu queria aqui em São Paulo. Pois é, aí ele tem razão. Eu mencionava aqui o valor da lealdade como um princípio fundamental dos fascismos, né? Mencionei um vídeo nosso, mas também tem a obra do professor Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, que é o livro no qual nosso vídeo aqui que eu mencionei se embasa, né? E aí, a real é que o fascista, ele combate muito mais aquele que ele considera um desleal, um traidor, que o inimigo mesmo, né? Então eles voltaram os canhões contra o Alexandre Frota com muita intensidade, com muita vontade. Está absolutamente correto o gato. Porque eu sabia que foi uma eleição extremamente polarizada, né? Ou Bolsonaro ou Lula, e eu estava no meio do oceano. E ainda apoiando o governador Rodrigo Garcia, que veio com uma campanha dizendo nem para a esquerda, nem para a direita, independente. E nessa questão, ninguém nessa eleição podia ficar independente. Foram eleitos aqueles que eram da esquerda e foram eleitos aqueles que eram fechados com o Bolsonaro. Quem ficou no meio do oceano não foi eleito, que foi o meu caso. Mas eu sabia que ia custar a minha candidatura, né, esse processo todo, porque ninguém sai impune do bolsonarismo. Eu saí muito ferido, foi uma saída muito traumática, mas eu me levantei, eu me reergui, e os trabalhos que eu fiz dentro da Câmara, todo o processo meu como deputado, a minha entrega foi muito grande. E agora eu tenho que passar por essa situação, mas estou muito tranquilo em relação a isso. O seu caso é muito curioso, porque o senhor se elegeu, salvo engano, estou falando aqui de memória, mas o senhor teve mais de 155 mil votos em 2018, né? 156 mil. E quando se elegeu deputado. E agora, acho que o senhor teve 24.200 votos, né? Uma coisa assim. E aí não conseguiu se eleger deputado estadual. Eu lhe pergunto o seguinte, pessoas como o senhor, a Joyce Hasselman também teve uma trajetória semelhante, se desentendeu com o bolsonarismo e aí teve um insucesso agora nas urnas. Personagens como vocês, que migraram do bolsonarismo para o anti-bolsonarismo e tiveram esse insucesso, se você... Personagens, porque para o Josia, para você talvez, para mim com certeza, é um teatro, um espetáculo que a gente acompanha com muito interesse. Contrasta com outros personagens que ficaram aí na aba do Bolsonaro, mesmo depois de toda a controvérsia em torno deles, se elegeram com votações muito expressivas, né? Há futuro para pessoas como o senhor, que começaram no bolsonarismo, desembarcaram, agora estão nessa transição sem mandato. O senhor pretende permanecer na política? E que tipo de política pretende fazer? Que linha, que apito pretende tocar? Bom, há futuro sim, isso depende de mim. Eu preciso fazer uma reconstrução, um novo caminho, que eu já venho fazendo desde 2019. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu preciso criar um novo grupo político e manter, né, o que eu vinha fazendo, que é o meu trabalho social, que se tornou um trabalho social não só muito grande, como premiado no ano passado pela Câmara dos Vereadores em São Paulo e pelo povo, pelas pessoas que me acompanham nas redes sociais e as pessoas que vivem desses projetos que eu faço sociais, que é o combate à fome, o combate à desigualdade social. Eu entendi, Josias, qual é o trabalho do deputado, que eu estou ali para servir o povo brasileiro e não para ficar, né, sobre orçamento secreto, embaixo da aba de um ou de outro. Então eu preciso reconstruir o meu caminho. Eu acho que o meu caminho é bem diferente do caminho da Joyce, porque o meu caminho realmente, eu estive agora fazendo, né, paralelamente a campanha do Lula e pude entender nas ruas o carinho das pessoas comigo e o reconhecimento das pessoas
com o meu trabalho. Então, agora eu preciso, esses 24 mil votos que eu tive, realmente foram do Alexandre Frota. Não foi Bolsonaro, não foi do Rodrigo Garcia, foi do Alexandre Frota. Muito boa a leitura dele, né? Então, aquela votação expressiva que ele obteve na eleição anterior, ele reconhece. Eram votos da onda conservadora, eram votos do bolsonarismo ao qual ele aderiu. Os votos que sobraram nessa eleição são os votos do Alexandre Frota. É o capital político de fato que ele tem e em cima do qual ele pode construir um futuro para ele, como ele disse ali, né? Mas o mais interessante para mim é que o Alexandre Frota saiu do bolsonarismo como ele saiu da casa dos artistas, pulando o muro.